Ele foi traído por sua esposa, depois de muitos anos de relacionamento. Mas no fim, sua felicidade foi a melhor vingança. Roberto e Cecília eram casados por 10 anos. Roberto era um homem honesto, trabalhador, honrado e que amava Cecília. Era um homem um tanto caseiro, trabalhava duro como mestre de obras e não deixava faltar nada para seu filho e nem para sua esposa. Já Cecília era uma mulher muito baladeira, que saía com suas amigas e ficava se divertindo até altas horas da noite. Mesmo quando o casal teve um filho, Cecília não mudou seu comportamento, enquanto Roberto, como um pai dedicado e amoroso, ficava cuidando do seu filho a noite toda. Isso não era problema para ele, pois confiava em sua esposa e acreditava que isso era apenas uma forma de desestressar da vida de uma dona de casa. Mas um dia, a verdade viria à tona, e Roberto descobriria algo que faria seu mundo desmoronar. Quando Roberto descobre uma traição de Cecília, através de uma ligação anônima pelo celular que manda várias fotos de Cecília na balada beijando e dançando com outros homens, Roberto, visto como forte por ser um mestre de obras, ficou amargurado, triste e devastado emocionalmente. E quando Cecília chega em casa tarde da noite, Roberto olha com frieza para sua esposa. Ele mostra as fotos e Cecília fica espantada de como pode ter sido descoberta. Roberto decide se divorciar de Cecília e arruma suas malas para ir embora. Então Cecília, aos prantos, implora a Roberto por seu perdão, e pede a ele que a dê outra chance, pelo bem do filho que eles têm juntos. Mas Roberto, mesmo chorando, não muda de ideia, deixa a casa sem olhar para trás, indignado pelas mentiras e traições de Cecília, a pessoa em quem ele mais confiava. Completamente destruído por dentro, ele decide se mudar para outra cidade, para se recuperar do sofrimento e danos que sofreu. Resolveu reconstruir sua vida, mas decidiu que iria pagar a pensão de seu filho e visitá-lo sempre que pudesse nas férias escolares. Muito tempo depois da traição, Roberto se recuperou e agora ele está namorando com uma outra mulher chamada Cristina, uma mulher trabalhadora, humilde, amigável, honesta, viúva e mãe de 2 filhos, um menino e uma menina. O casal parecia se amar muito e Roberto parecia gostar muito das crianças e eles pareciam gostar dele. Isso ajudava Roberto a transferir o seu amor que sentia pelo seu filho para eles. Depois que se separou de Cecília e também superar a distância e a saudade que tinha de seu amado filho. Mas Roberto não desamparou seu filho, ele pagava a pensão do garoto e ligava sempre para matar a saudade. Cristina deixava Roberto à vontade com seus filhos, o que fortalecia a conexão de pai e filhos. Cristina admirava o quanto Roberto era um pai dedicado e muito amoroso com seu filho e também com os filhos dela, mas sentia pena dele pela tristeza de não ter seu filho por perto. Um dia, enquanto estavam namorando, Cristina diz para seu amado o quanto tem sorte por conhecê-lo, e o admira por sempre fazer tudo o que pode por seu filho. E Roberto responde de forma carinhosa que nunca esteve tão feliz e que ama seus filhos como se fossem dele. A relação flui, o casal parecia muito feliz, e as crianças a cada dia vão tendo simpatia por Roberto, e já o consideram como seu pai. Roberto comprava presentes para eles, levava a passeios e se divertia com as crianças no parque. Roberto agora trabalhava como mestre de obras na prefeitura dessa nova cidade e esteve na inauguração de um shopping, acompanhado de Cristina e as crianças. Cecília vê as redes sociais de Roberto e fica chocada em ver seu ex-marido feliz e radiante com uma mulher viúva que tinha 2 filhos. Isso deixa Cecília muito frustrada, que agora tinha de trabalhar por conta própria e não podia ir mais para as baladas e danceterias. E seus amantes não ligavam para ela como antes. Cecília decidiu que se não podia ser feliz, Roberto também não poderia ser. Roberto,
Cristina e as crianças estão em um momento familiar se divertindo em um passeio, quando Cecília liga para Roberto, e o homem não esconde de Cristina que era sua ex-esposa e Cecília por telefone diz que queria resolver os trâmites da separação e da divisão de bens o quanto antes. Roberto, ao ouvir a voz de Cecília do outro lado da linha, faz uma expressão séria e apática e por telefone Roberto responde para sua ex-mulher que não entre mais em contato com ele e que resolva tudo com o advogado dele. Então Cecília, nervosa, decide apelar e diz que o filho está com muitas saudades dele. Roberto então decide resolver essa situação pessoalmente e conta tudo a Cristina. Ela dá total apoio ao seu amor, pois tinha uma criança em jogo. Chegando o dia da viagem, Roberto faz suas malas e se reúne no aeroporto com Cristina e seus filhos. Eles se despedem de Roberto e Cristina com um sorriso pede a ele que volte logo. Ele se despede, em meio às lágrimas, dizendo que dentro de 1 mês e meio voltará para junto de sua mulher e seus filhos. Ele embarca no avião, e chegando na cidade, não consegue vaga em nenhum hotel. Sem alternativas, vai para sua antiga casa, onde viveu com Cecília. Roberto reencontra seu querido filho, que o abraça forte logo que o vê, e diz: "Que bom te ver, pai. Eu te amo." Ele responde carinhosamente para seu filho: "Muito bom também te ver, meu querido. Te amo muito." Ele deu um carrinho de brinquedo para o seu filho, que se divertia com o presente de seu amado pai. E assim, depois de um bom tempo afastado, Cecília e Roberto voltam a conversar e em particular Cecília tenta mais uma vez que ele mude de ideia e volte para ela e seu filho, como nos velhos tempos. Mas ele a interrompe e diz que só quer resolver tudo e voltar para a mulher que ele realmente ama. Cecília diz que não entende como ele pode gostar de uma pessoa que tem 2 filhos que nem são dele. Roberto fala que ama os filhos de Cristina como se fossem dele, mas Cecília, numa tentativa sem escrúpulos, apelou e agarra Roberto, dando um beijo nele à força e implora pelo perdão seu mais uma vez. Foi aí que ele ficou confuso com seus sentimentos, e por estar preocupado com seu filho, decidiu dar uma chance a Cecília, porém não contou nada a Cristina. Durante aquele mês, eles viviam como uma família, mas Roberto não tinha rompido com Cristina e nem escrito nada por carta e ligação, pois faria isso no prazo de 1 mês e meio, pessoalmente, caso quisesse se reconciliar com Cecília. Naquele mês, ela o tratou muito bem e Roberto até deixou ela sair sozinha para comprar algo de comer para o filho deles. Roberto e seu filho estavam no sofá vendo um filme, mas por ironia do destino, Cecília esqueceu seu celular e Roberto pega o aparelho, e para sua completa decepção e raiva, vê várias mensagens dela marcando um encontro em uma praça. Ele então indignado vai até o endereço. Chegando no local, Roberto vê Cecília e outro homem se beijando. Chocado com essa visão, ele tira várias fotos com seu celular, e depois com cabeça erguida e sem mais nenhuma razão para perdoar Cecília, viu que sua ex-mulher não tinha mais salvação. Roberto vai até o casal e os pega em flagrante. Furioso, ele diz a Cecília que nunca mais quer ver a cara dela, e que se arrepende de ter lhe dado outra chance. O amante sai dali ao perceber a situação, e Cecília não perde a oportunidade de implorar a Roberto que a perdoe de novo. Mas Roberto diz que ela nunca vai mudar e que tem pena do filho dele ter ela como mãe. Roberto deixa a praça e volta para casa, arruma suas malas e se despede de seu filho com um abraço carinhoso, dizendo que o ama muito. Quando deixa a casa, Cecília aparece na sua frente, chorando, mas quando ela começa a falar, Roberto sai andando e diz para ela cuidar bem do filho dele, e que se quiser falar alguma coisa, dirija-se ao advogado dele. Cecília chora muito e seu filho a abraça. Roberto retorna à cidade onde estava morando, e Cristina o recebe com alegria, o abraça e beija. E os filhos de Cristina também abraçam Roberto e o chamam de pai várias vezes. E o casal conversa, e Roberto conta que estava prestes a romper o compromisso com Cristina,
mas esclareceu tudo sem esconder nada. Cristina de início ficou chateada e compreendeu que isso era apenas um momento de vulnerabilidade que a ex aproveitou, e Cristina perdoou Roberto, e isso firmou ainda mais seu amor. Roberto chorou ao pensar na possibilidade de ter deixado uma mulher maravilhosa como Cristina por uma canalha como Cecília. Determinado a retirar Cecília de sua vida para sempre, a bloqueou de todas as suas redes sociais e decidiu queimar e destruir tudo que recordava Cecília. Agora ela só poderia falar com seu ex-marido através do advogado. Com o tempo, Roberto estava firme, seguro, e decidiu firmar matrimônio com Cristina, e após 3 meses de preparo, Roberto e Cristina se casam. Os filhos de Cristina ficam felizes com a união de seu pai de coração e a mãe deles, e vivem muito felizes. O advogado de Roberto nas férias escolares trazia seu filho para ver o pai que, mesmo longe, não se ausentava de seu filho. Ele apenas não queria mais contato nenhum com Cecília, que de fato acabou sozinha. Alguns meses depois, Cristina dá uma notícia. Ela estava grávida e isso deixou Roberto muito feliz. E a linda família cresceu, era menina, deixando Cristina e Roberto mais firmes e fortes na relação. Com seus enteados, Roberto agora tinha uma mulher que o amava incondicionalmente, filhos de coração adoráveis e uma filha com a mulher de sua vida. Roberto se comunicava com seu filho por meio de ligações e cartas. Cecília não tinha outra alternativa senão aceitar as exigências de Roberto, e o pior, que nem com raiva dele poderia ficar, já que ele tinha motivos bastantes para isso. Ela tinha medo de perder a guarda dele, caso Roberto decidisse. Mas quando Roberto soube que Cecília não estava sendo uma boa mãe, entrou com o pedido de guarda e levou o menino para morar com ele, que de fato queria morar com seu pai. Ele falou para Roberto que Cecília não cuidava dele, saía à noite e o deixava sozinho. O menino, com o tempo, foi se acostumando com sua madrasta Cristina, sua meia-irmã, e os filhos de Cristina, que se tornaram sua família. Roberto amava seu filho e não falava o motivo da sua separação com Cecília, pois não queria que seu filho tivesse uma péssima imagem de sua mãe. Mas um dia isso seria inevitável e Roberto teria de falar a verdade para seu filho. Cecília colheu os frutos de sua traição impensada, acabando sozinha e sem nada, apenas vivendo na sua casa com todo o conforto, pois Roberto, por piedade, deixou a casa para ela, pois não queria a mãe de seu filho na rua. Agora Cecília tinha que ligar para falar com seu filho e fazer visitas rápidas, mas sem ter contato nenhum com Roberto, que não queria saber mais nada de sua ex. E assim Roberto reconstruiu sua vida, com uma família linda composta por uma mulher maravilhosa, 2 enteados que ele amava como fossem seus filhos, o seu amado filho e sua filha, fruto do amor verdadeiro com Cristina, vivendo feliz e em paz. A vida recompensou Roberto, que agora era o homem mais feliz do mundo com sua nova e amada família. Esta linda história com emoção nos ensina que não devemos nos sacrificar por quem não nos valoriza, nos respeita e não nos ame. Me engane uma vez e a culpa é sua. Me engane 2 vezes e a culpa será minha. Traição compulsiva não é doença, mas falta de caráter e vergonha. Até o próximo vídeo. Anderson era um adolescente com pais divorciados. Seu único sonho era ver sua família reunida novamente, e isso parecia impossível, até o dia que Anderson chega em casa com um bebê recém-nascido. Anderson, de 16 anos, sentou-se em sua cama olhando nostalgicamente para uma foto em seu telefone de sua mãe, Regina, seu pai, Robson, e ele mesmo em um piquenique. Ele desejou de todo o coração poder voltar no tempo para os momentos mais felizes com sua família. Anderson sempre sonhou em ter uma família grande, mas os eventos recentes só tornaram a pequena família que ele já tinha ser desfeita. Seus pais se divorciaram recentemente e seu pai mudou-se com uma nova mulher antes mesmo do divórcio ser finalizado. Anderson tinha um profundo apego ao pai desde a infância, então ele fez o possível para manter o relacionamento.
O divórcio foi difícil para Anderson e ele sentia falta de ter os pais por perto. No entanto, não foi um choque tão grande, pois seus pais não faziam nada além de brigar. Anderson, o que você está fazendo? Regina disse, entrando no quarto de Anderson. Nada, mãe. Apenas olhando para esta foto antiga de você, eu e papai. Foi um piquenique incrível. Lembro-me de estar tão bravo com vocês por terminarem todos os morangos. Anderson disse com uma risada. Oh, sim, eu me lembro disso. Foi há tanto tempo. Uma época diferente, disse Regina, sentada ao lado de seu filho. Mas espero que você entenda que as coisas são diferentes entre seu pai e eu agora. Ele não é o mesmo homem que era antes. Ele parece se importar apenas consigo mesmo hoje em dia, ela explicou. Eu só queria que as coisas pudessem voltar a ser como costumavam ser, exclamou Anderson. Sim, bem, a vida é assim, Anderson. As coisas mudam, disse Regina, levantando-se. Vem agora, prepare-se para a escola, disse Regina, beijando Anderson na testa e saindo. Regina desejou que seu filho entendesse que seu pai não era o santo que ele tanto admirava. Robson era o tipo de cara fácil de chegar e fácil de ir. Ele gostava de coisas fáceis, então quando Regina engravidou de Anderson, ele ficou chateado por perder sua liberdade para as responsabilidades de ser pai. Mais tarde naquela semana, Anderson estava programado para conhecer a nova namorada de seu pai, Sylvia, pela primeira vez. Seu pai esperava que isso ajudasse a consertar as diferenças familiares, e embora Anderson estivesse animado para ver seu pai, ele não estava particularmente feliz em conhecer sua nova namorada. Ele ainda esperava que a família deles pudesse voltar a ficar juntos, e Sylvia só atrapalhava. Oi, campeão. Robson disse enquanto abria a porta para Anderson. Oi, pai, disse Anderson, entrando no pequeno apartamento. Estou tão feliz que você pôde vir, disse Robson quando uma jovem se aproximou dele da cozinha. Ele a beijou na bochecha, segurando-a em seus braços. Anderson, eu gostaria que você finalmente conhecesse sua nova mamãe, Sylvia, disse Robson. Anderson imediatamente se sentiu desconfortável com o termo nova mamãe, mas manteve a calma. Sylvia, este é meu filho, Anderson, acrescentou Robson. Prazer em finalmente conhecê-lo, Anderson. Ouvi muito sobre você, disse Sylvia, apertando a mão de Anderson. Prazer em conhecê-la também, Anderson respondeu casualmente. Anderson não pôde deixar de admirar a beleza de Sylvia. Havia algo muito gentil em seu rosto, mas ela não era páreo para sua mãe e nunca poderia substituí-la. Anderson, Robson e Sylvia tiveram um jantar incrível naquela noite. Anderson estava feliz por finalmente passar um tempinho com o pai. Infelizmente a maior parte de sua atenção estava focada em Sylvia, e ele começou a se sentir como se estivesse segurando vela. No entanto, com o passar da noite, Anderson começou a gostar de Sylvia. Ambos compartilhavam o amor por quebra-cabeças e se divertiram muito resolvendo um depois do jantar. Anderson e Sylvia até acabaram trocando números. Quando Anderson chegou em casa mais tarde naquele dia, ele contou à mãe tudo o que havia acontecido. Quando Regina ouviu sobre o comentário da nova mamãe, ela imediatamente perdeu o controle. Nova mamãe? Regina gritou em choque enquanto lavava a louça. Robson perdeu completamente a cabeça? Acho que ele só estava fazendo uma piada. Admito que foi de mau gosto, mas não dê muita importância, mãe, disse Anderson, tentando acalmar a mãe que cortou cebolas furiosa. O comentário era claramente um detalhe menor que seria melhor guardar para ele mesmo. Não, Anderson. Ele não pode dizer essas coisas. Que cara de pau. Regina disse, batendo as panelas e frigideiras enquanto continuava com os pratos em frustração. Ouça, eu não quero mais você indo lá. Ela adicionou. Mãe, isso não é justo. Você não pode me proibir de ver meu próprio pai. Anderson reclamou. Eu posso e eu vou. Eu não quero que você entre em contato ou se comunique com ele também. Regina exclamou em um acesso de raiva. Anderson sabia que não devia discutir com a mãe quando ela estava com tanta raiva. Ele tristemente saiu para seu quarto. Algumas semanas se passaram, e embora Anderson ainda não estivesse se comunicando com o pai, ele e Sylvia ainda trocavam mensagens de texto ocasionalmente. O pai de Anderson costumava ser difícil de alcançar, então seu novo relacionamento com Sylvia o ajudou a manter o controle sobre seu pai. Um dia, Anderson recebeu uma ligação chocante de Sylvia. Oi, Anderson.
Eu não sabia para quem mais ligar, Sylvia choramingou em lágrimas. Seu pai me deixou, Anderson. Eu disse a ele que estava grávida, e ele simplesmente se levantou e foi embora. Não sei o que fazer, Sylvia chorou. Sinto muito, Sylvia, disse Anderson simplesmente. Ele era apenas um adolescente e não tinha ideia de como lidar com tal situação. Por favor, ajude-me, Anderson. Sou imigrante e não tenho família aqui. Estou sozinha, implorou Sylvia. Vou tentar falar com minha mãe e ver se ela pode ajudar, disse Anderson. Anderson tentou falar com a mãe, mas no minuto em que ouviu o nome de Sylvia, não quis saber de nada. Sua mãe era sua última esperança. Como um adolescente de 16 anos, havia muito pouco que Anderson pudesse fazer pela mulher. O tempo voou e Anderson ainda estava com o coração partido por sua vida familiar destruída. Seu pai se foi há muito tempo, sua mãe se tornou mais dura e todo o calor e risos evaporaram de sua casa. Uma noite, Regina estava esperando Anderson voltar para casa. Eles tinham um compromisso com o advogado e já estava ficando tarde. Onde está esse menino? Regina se perguntou, frustrada por sua 10ª ligação não ser atendida. Algo estava errado. Não era comum Anderson não atender uma ligação sua. Regina estava prestes a chamar a polícia quando a porta finalmente se abriu e Anderson apareceu na soleira carregando um bebê nos braços. Anderson? Quem é o bebê? Onde você encontrou a criança? Regina perguntou com admiração. Sinto muito, mãe, mas eu não podia deixá-lo. Este é o filho de Sylvia e meu irmão, explicou Anderson. Regina estava prestes a perder o controle. Ela não podia acreditar que seu filho a havia desafiado descaradamente assim. Mas enquanto seu sangue fervia dentro dela, a visão do bebezinho nos braços de Anderson afundou seu coração. Ela decidiu se acalmar e ouvir Anderson. Como você sabe, papai deixou Sylvia depois de descobrir que ela estava grávida. Ela é uma imigrante sem família aqui, então ela ficou sozinha depois que ele partiu. A gravidez e o parto afetaram sua saúde. E apenas alguns dias depois que ela teve alta após o parto, foi hospitalizada e acabou na UTI, explicou Anderson. E onde você se encaixa em tudo isso, Anderson? Perguntou Regina, preocupada. Eu era o único contato que Sylvia tinha no hospital. Então o médico me ligou enquanto eu estava na escola e disse que precisava de alguém para cuidar do bebê enquanto Sylvia estava em recuperação, explicou Anderson. Você tem 16 anos, Anderson. Qual era o seu plano aqui? Regina perguntou em frustração. Sinto muito, mãe, mas ele é da família. Eu tinha que fazer alguma coisa, explicou Anderson. Regina percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar essa criança. Ela esperava que Sylvia se recuperasse logo e levasse seu filho. Mas, enquanto isso, ela deixou claro para Anderson que ele mesmo teria que cuidar de seu irmão. Anderson tentou de tudo para entrar em contato com o pai. Mas assim que ouviu falar do bebê, o homem imediatamente desligou. Anderson percebeu que estava sozinho nessa situação. Nos dias seguintes, ele assumiu o papel de babá e mãe. Ele alimentou e lavou o bebê, colocou-o na cama e nunca o perdeu de vista. O tempo todo, ele esperou receber uma mensagem do hospital informando que Sylvia finalmente havia se recuperado e poderia levar o bebê. No entanto, quando o hospital finalmente ligou, não era a notícia que Anderson esperava ouvir. Sinto informar, senhor, mas Sylvia faleceu hoje cedo por falência de órgãos, disse o médico por telefone. Anderson olhou para o menino órfão de mãe e estremeceu ao ver a estrada que o menino esperava. Ele precisaria ser colocado no orfanato e eventualmente entregue para adoção. Anderson temia a ideia de seu irmão ser criado no orfanato, mas parecia que não tinha outra opção. Ou havia. Anderson de repente teve uma ideia maluca. Era um tiro no escuro, mas suas opções eram limitadas neste momento. Não. De jeito nenhum, Anderson. Eu não vou ser o guardião dessa criança. Regina gritou enquanto seu filho tentava apresentar sua ideia para ela na mesa de jantar. Por favor, mãe. Eu mesmo vou adotá-lo assim que tiver idade. Por favor, Anderson implorou. Não, Anderson. Sinto muito. É apenas uma responsabilidade para a qual nenhum de nós está pronto. Especialmente você. Não quero mais falar sobre isso, concluiu Regina. No dia seguinte, Anderson estava chorando enquanto arrumava as coisas do irmão, preparando-se para deixá-lo no hospital.
Regina observou seu filho com o coração partido enquanto ele pegava as malas de seu irmão e caminhava até a porta em lágrimas. Regina o deteve assim que ele chegou à porta. Espere, Anderson. Talvez possamos dar uma chance à sua ideia. Quer dizer, ele é da família, afinal de contas, disse Regina. Anderson abraçou sua mãe graciosamente. Alguns meses depois, Regina tornou-se oficialmente a guardiã do filho de Silvia. Ela até passou a amar a criança, chamando-o de André em homenagem a seu avô. O bebê André tornou-se uma parte significativa da família e todos passaram a amá-lo. A adição de André à família trouxe a Anderson a mesma alegria que ele havia experimentado antes do divórcio de seus pais. Quando Anderson completou 18 anos, ele acabou adotando seu irmão, André. Anderson já tinha uma namorada, e poucos anos depois, o casal ficou noivo. Ela ficou encantada por entrar na vida do pequeno André e assumiu um papel maternal junto com Regina. Um dia, Regina, André, Anderson e sua noiva estavam passando o dia no parque quando Robson ligou. Ele falou com Regina, tentando se desculpar por tudo que havia acontecido. Ele ficou sabendo recentemente sobre a morte de Silvia e agora estava preparado para assumir seu papel de pai. É tarde demais, Robson, Regina explicou enquanto observava Anderson, sua noiva, e o pequeno André brincando no parque. O pequeno André já tem uma família que o ama muito. Eu odiaria que você estragasse tudo. Adeus, Robson, concluiu Regina desligando. Esta linda história com emoção nos ensina que nunca devemos abandonar nossas responsabilidades. Robson abandonou suas responsabilidades como pai e eventualmente não pôde fazer parte da vida do pequeno André quando se sentiu pronto. O amor é uma base poderosa. O amor de Anderson por sua família os ajudou em tempos difíceis. Mesmo tendo apenas 16 anos, ele conseguiu manter seu irmão fora do orfanato e reconstruir sua família desfeita com a adição de André. Até o próximo vídeo. Eles eram próximos desde pequenos, mas com o tempo, seus destinos os afastaram um do outro, até o dia em que o amor provou vencer qualquer obstáculo. Há muito tempo atrás, Rafael e Gabriela eram os melhores amigos de infância. Eles faziam tudo juntos, desde brincar no parque até passar horas conversando sobre a vida. Mas, à medida que foram crescendo, as coisas começaram a mudar. Rafael percebeu que tinha sentimentos por Gabriela, mas ficou com medo de arriscar a amizade. Gabriela, por outro lado, se apaixonou por outro garoto da escola e começou a namorar com ele. Rafael ficou arrasado, mas manteve seus sentimentos para si mesmo. Os anos passaram e Rafael e Gabriela foram para faculdades diferentes e acabaram se afastando. Rafael se formou em engenharia e conseguiu um emprego em uma grande empresa de tecnologia. Ele era bem-sucedido e tinha tudo o que queria na vida, exceto o amor. Ele namorou algumas mulheres, mas nenhum relacionamento parecia durar muito tempo. Um dia, ele recebeu uma mensagem de Gabriela no Facebook. Ela queria saber como ele estava e se gostaria de tomar um café. Rafael hesitou por um momento, mas finalmente concordou em se encontrar com ela. Quando se encontraram, Rafael ficou impressionado com o quão bonita Gabriela estava. Ela ainda tinha o sorriso encantador que ele se lembrava. Eles conversaram por horas, falando sobre a vida e o que tinham feito nos anos que se passaram. Quando chegou a hora de partir, Rafael perguntou a Gabriela se ela gostaria de sair novamente. Eles começaram a se encontrar regularmente e à medida que se reconectavam, Rafael percebeu que ainda estava apaixonado por Gabriela. Ele decidiu arriscar e contou a ela como se sentia. Gabriela ficou surpresa, mas disse que precisava de tempo para pensar. No dia seguinte, Gabriela ligou para Rafael e disse que queria dar uma chance a eles. Eles começaram a namorar e logo se apaixonaram novamente. Rafael sentiu que finalmente tinha encontrado a felicidade que sempre procurou. Mas, logo depois, Gabriela recebeu notícias devastadoras. Ela tinha câncer e precisava de tratamento imediato. Rafael ficou arrasado, mas decidiu que iria ajudá-la em tudo o que precisasse. Eles passaram por momentos difíceis juntos,
mas o amor que sentiam um pelo outro só crescia. Rafael se dedicou a cuidar de Gabriela e ela lutou bravamente contra a doença. Ela sobreviveu, mas ficou com algumas sequelas e precisou se afastar do trabalho. Rafael decidiu deixar seu emprego para cuidar de Gabriela em tempo integral. Eles se mudaram para uma cidade pequena onde Rafael comprou uma fazenda para que pudessem viver em paz. Ele construiu uma estufa para Gabriela, onde ela podia plantar flores e legumes, e criou um jardim para que ela pudesse passear e aproveitar a natureza. Eles viveram felizes na fazenda, cuidando um do outro e aproveitando a vida juntos. Rafael nunca se arrependeu de ter deixado seu emprego para cuidar de Gabriela, porque ele sabia que ela era a única pessoa que ele amara. Eles tiveram uma segunda chance e fizeram tudo valer a pena. Com o tempo, Gabriela começou a se sentir melhor e decidiu que queria voltar a trabalhar. Rafael a apoiou e a ajudou a procurar empregos na área de design gráfico, que era sua paixão. Eventualmente, ela conseguiu um trabalho em uma empresa local e começou a trabalhar em meio período. Enquanto Gabriela trabalhava, Rafael cuidava da fazenda e da estufa, e se dedicava a criar novos projetos para a propriedade. Ele construiu uma pequena biblioteca e um estúdio de música, que eram os passatempos favoritos de Gabriela. À noite, eles passavam horas conversando sobre seus projetos e sonhos. A vida parecia perfeita, mas então, um dia, Gabriela começou a ter dores de cabeça frequentes. Eles acharam que era apenas um efeito colateral dos tratamentos anteriores, mas depois de alguns exames, descobriram que o câncer havia voltado e havia se espalhado. Desta vez, o prognóstico era ruim e Gabriela teria que fazer outro tratamento intensivo, que a deixaria ainda mais debilitada. Rafael decidiu que não queria que ela passasse por isso sozinha e deixou tudo para cuidar dela novamente. Durante o tratamento, eles enfrentaram muitos desafios, mas nunca perderam a esperança. Eles se apoiaram um no outro e continuaram a lutar. Gabriela ficou determinada a superar o câncer e eventualmente conseguiu. Depois de um ano difícil, eles voltaram a viver suas vidas juntos na fazenda. Gabriela voltou a trabalhar meio período e Rafael continuou a se dedicar à fazenda. Eles se amavam mais do que nunca e estavam determinados a aproveitar cada momento juntos. Certa noite, Rafael a levou para dar um passeio pelo jardim. Ele a levou até um lago que ele tinha construído recentemente, cercado por velas e flores. Ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Gabriela, eu amo você mais do que tudo neste mundo. Você é minha melhor amiga, minha alma gêmea e minha parceira para a vida toda. Eu quero passar o resto dos meus dias com você. Gabriela, você se casaria comigo? As lágrimas correram pelo rosto de Gabriela quando ela viu o anel. Ela não conseguia acreditar que Rafael tinha planejado tudo isso. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse: sim, Rafael, eu quero me casar com você. Eles se beijaram sob as estrelas, felizes e gratos por terem se encontrado novamente e por terem superado tantos obstáculos juntos. Eles sabiam que a vida nunca seria fácil, mas eles estavam dispostos a enfrentar tudo juntos, porque eles sabiam que com amor e apoio, eles poderiam superar qualquer coisa. E assim Rafael e Gabriela se casaram na fazenda, cercados por amigos e familiares, sob o sol de um dia de primavera. Eles prometeram amar e cuidar um do outro, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. E eles cumpriram essa promessa, vivendo felizes e apaixonados pelo resto de suas vidas. Com o passar dos anos, a fazenda prosperou e cresceu. Rafael e Gabriela tiveram filhos e os criaram com amor e dedicação. Eles ensinaram a eles a importância do trabalho árduo, do amor e da perseverança, e os guiaram com sabedoria e bondade. A fazenda tornou-se um lugar onde a comunidade se reunia para compartilhar refeições e histórias, onde as crianças brincavam e aprendiam com a natureza e onde todos eram bem-vindos. Rafael e Gabriela envelheceram juntos, mas nunca perderam a paixão e o amor que sentiam um pelo outro.
Eles continuaram a criar novos projetos juntos, a se divertir com as coisas simples da vida e a apreciar cada momento que tinham juntos. Quando Gabriela finalmente partiu, após uma longa e feliz vida, Rafael ficou arrasado. Mas ele sabia que ela estava em paz e que eles haviam vivido uma vida cheia de amor e aventuras juntos. Ele continuou a administrar a fazenda e a lembrar-se de Gabriela em cada canto da propriedade. Ele ainda ouvia sua risada suave e sentia seu toque gentil, e sabia que ela estava sempre com ele, em espírito e em memória. E assim, a história de Rafael e Gabriela se tornou uma lenda na pequena cidade onde viveram. Eles eram lembrados como um exemplo de amor verdadeiro e inquebrável, de coragem e determinação. Eles deixaram um legado de amor e união, que perdurou por gerações e que continuou a inspirar todos aqueles que cruzavam o caminho daquela fazenda. E assim, a história de Rafael e Gabriela, como a vida em si, terminou. Mas o amor que eles compartilharam, esse continuou vivo e a brilhar, como uma estrela no céu, iluminando o caminho para todos aqueles que procuravam a verdadeira felicidade e o amor duradouro. Esta história chegou ao seu fim, mas fique à vontade para ver outras histórias com emoção. Até o próximo vídeo.